Depois de tantos vídeos falando sobre o Brasil, como eu amo esse lugar, muitos de vocês me perguntam como realmente foi o processo de mudança aqui para o Brasil, especificamente em São Paulo. Então, no vídeo de hoje, eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso e até mesmo para que vocês possam se organizar, quem sabe não o Brasil, mas para um outro lugar que vocês queiram realmente se mudar, como vocês devem fazer isso, como se organizar realmente para emigrar ou para ir em algum outro lugar. Eu estou aqui com o meu computador, porque nela está algumas informações e também alguns pontos, para que eu não me perca no momento em que tivemos a conversar e a falar sobre como realmente se organizar para mudar de país. É isso. Então, eu preparei aqui um questionário com 5 perguntas, apenas 5 perguntas, que vocês devem fazer antes de pensar em mudar-se para qualquer outro lugar. Primeiro ponto, que eu acho super importante, pesquise sobre o lugar que você quer se mudar. Antes de vir para cá para o Brasil, dando exemplo sobre mim, eu tinha em mente pelo menos 3 lugares em que eu queria ir. Eu queria ir para Portugal. Portugal era para mim a primeira opção. Eu tinha o Brasil e tinha uma bolsa que na verdade nem era um lugar que eu queria ir assim tanto, mas tinha uma bolsa de estudo, então eu pensei, por que não? Né? Nesse caso tentar, que era para a Hungria. Houve também uma bolsa de estudo realmente para a Turquia. E para quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por velas turcas, né? Mas muitas coisas, né, logo no início, as primeiras perguntas que eu me fiz, fizeram com que eu já eliminasse certos lugares antes mesmo de eu, sei lá, chegar até o ponto 3. Então, a primeira questão é pesquisa sobre o lugar. Quais são os lugares que tu tens em mente? Por exemplo, no meu caso, eu pensei, ok, Hungria. Não faz sentido para mim. De acordo com os outros pontos que eu vou falar, eu vou citar aqui para vocês. Turquia. Fazia até sentido em alguns pontos, mas depois por eliminação não fez sentido para mim. Aí ficou Portugal e Brasil. Eu tinha amigas em Portugal, eu tinha conhecidos em Portugal, eu tenho família em Portugal. E pessoas que realmente estavam dispostas a me receber, pessoas que realmente queriam muito que eu fosse para Portugal. E eu até tentei ir para Portugal. Brasil não era a minha primeira opção, Portugal sempre foi. E obviamente por aquilo que nós ouvimos, né, muita gente falar sobre como realmente funciona, como que é, oportunidades e essa coisa toda. E eu acho que, deixando aqui, abre aspas, uma coisa que principalmente nós, independentemente de raça, cor, religião, cultura, que nós temos que perceber, se você é imigrante em um lugar, então para de romantizar a vida do imigrante. Porque todo mundo vende realmente a vida do imigrante como se fosse um sonho. E muitas pessoas não mostram, não falam sobre dificuldades. Muitas pessoas vendem o cenário, o lugar perfeito, e quando você chega lá não é bem assim. Não é bem assim. Então tem pessoas que já se frustraram no meio do caminho por pensar que eu vou emigrar e vou viver em La La Land. E não é assim. Então parem de vender realmente como se as coisas fossem um mundo de príncipes e princesas. As coisas não são assim, nós não estamos na Disney. Isso é mundo real, isso é vida real. Existem dificuldades, existem pontos que nós temos que abordar e temos que falar realmente para que não seja passada uma mensagem errada e seja interpretada de forma errada. Então, pesquisa sobre o lugar. Como é que funcionam, como é que são as coisas, por que que você quer ir para esse lugar. Então são perguntas que você quer, né, nesse caso tem que fazer. E muitas das vezes tem pelo menos mais de 2 opções, tem até 3 opções. E vai avaliando o que é que compensa num lugar, o que é que compensa no outro, para que você tenha assim um panorama geral sobre esse lugar. Segunda pergunta que eu acho muito importante, consciência de preços. Eu até hoje recebo perguntas de pessoas que dizem: mas salário mínimo em Portugal são 740 euros e você está a ir para um lugar, um país onde os salários são
R$ 1.200 é muita disparidade, sendo que com salário mínimo em Portugal, se eu não estou em erro, que daria por aqui uns R$ 4.000, eu viveria super bem. E até, né, em Angola também já vi pessoas a fazerem esse tipo de comparação, principalmente agora com a inflação. E é o que eu falo sempre para as pessoas. Nós temos que parar de pegar a realidade de outro lugar e trazer para a nossa realidade como se nós estivéssemos a ganhar os 700 euros vivendo em Angola, vivendo no Brasil, gastando em reais ou gastando em kwanzas, quando na verdade você também vai estar num lugar que vai exigir com que tu gastes de acordo à moeda daquele lugar. Não adianta eu estar a fazer contas e pensar, no Brasil, 700 euros, R$ 4.000 por aí mais ou menos, eu compraria isso, faria isso. Ok, no Brasil com 700 euros. Só que tu não estarás no Brasil com 700 euros. Tu estarás em Portugal com 700 euros. Da mesma forma que tu não estarás em Angola com 700 euros, mas tu estarás em Portugal com 700 euros. Onde você vai pagar aluguel em euros, onde você vai pagar a comida em euros, onde você vai... sei lá, tudo você vai pagar em euros e nada você vai pagar em kwanzas, ou equivalente a kwanzas, né? Então, realmente é uma questão que nós temos que ter atenção. Até que ponto a situação econômica daquele país vai me proporcionar liberdade para poder realmente eu considerar esse lugar. Porque assim, ultimamente tem tido muitas pessoas a olhar e a pensar, tá, eu quero ir para o lugar X, eu quero ir. Tem lugares que muita gente quer se mudar, que pensa em migrar, que só o aluguel de uma casa é basicamente 80% do salário mínimo. Como é que você pensa em viver? Por isso é que tem pessoas que realmente chegam e não aguentam, não conseguem lidar com contas, chegam a um apartamento de, sei lá, um quarto, mora 4, 5 pessoas para dividirem um apartamento, vivem em condições totalmente precárias, que nem sequer no país onde eles estavam viviam tais condições, simplesmente porque se sujeitam a esse tipo de situação com o sonho de realmente ter uma vida melhor. E eu não julgo ninguém por isso, mas realmente nós temos uma responsabilidade, tanto a pessoa que passa a informação e tanto a pessoa também que está aí a pesquisar e pensar, eu não vou me mudar porque o fulano mudou. Tá bom, mas o fulano tem os objetivos dele, o fulano tem a forma dele de pensar, o fulano talvez tenha backup. Então realmente é muito importante ter consciência disso. Finanças. Tem pessoas, eu vou falar isso mais, né, nesse caso, na realidade da Angola. Tem pessoas que até há bem pouco tempo atrás venderam casas, venderam carros, venderam todos os bens, patrimônios, tudo que tinham para se mudar para outro país, para outro lugar. E lá foram, começaram a construir a sua vida. Alguns fizeram uma boa gestão do dinheiro que tinham, outros chegaram lá, perderam tudo e hoje em dia não tem nada. E muitas dessas pessoas são pessoas que lá foram, hoje em dia estão a voltar, por exemplo, para Angola, para poder começar do zero. Você que já tem uma casa própria, você que já tem um carro próprio, para poder construir novamente, porque perderam tudo. E aí é que tá. Como que você vai vender uma casa? Como que você vai vender um patrimônio que você tem? Algo que está em teu nome, algo que te assegura, porque você quer ir para morar em outro lugar. Sendo que a qualquer momento, sei lá, acontece alguma coisa lá onde você está, a situação econômica muda totalmente, a situação no teu país muda completamente. Tu não tens um lugar para ficar, tu não tens um backup, tu não tens para onde correr, porque tu simplesmente decidiste se desfazer de tudo porque te foi vendido um sonho para ir para algum lugar. E realmente, e é verdade, eu não estou aqui a dizer que tudo é um inferno, alguma coisa do gênero. Não, só prova disso eu estou aqui. Mas a questão é, até que ponto tu te preparas com isso? Se tu se decides, nesse caso, se tu queres imigrar pelo menos para outro lugar e tu tens patrimônios, não venda tudo que você tem. Esse é um conselho que eu te daria. Porque a qualquer momento tu podes querer voltar, a situação pode, sei lá, melhorar em outros lugares, enfim. Tem um monte de circunstância que pode fazer com que você queira voltar. Então,
é um ponto que nós realmente temos que ponderar, que nós temos que avaliar sobre. E outra coisa, às vezes tem pessoas que, sei lá, estão a emigrar e pensam que eu vou emigrar, tenho meus documentos todos feitos, está tudo completo, minha documentação está toda pronta, eu vou mudar e vou chegar lá e vou conseguir um emprego. Meu amigo, minha amiga, emprego não aparece do dia para noite. É sério. É verdade, emprego não aparece do dia para noite. Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada exigência é uma exigência, cada demanda é uma demanda. Então, você acha que, sei lá, do nada vai brotar o emprego, do nada vai brotar, sei lá, não é assim que as coisas funcionam. As coisas não são assim. Então tenha pelo menos em mente, ou sei lá, tenha pelo menos uma base e pensar, ok, eu tenho que pelo menos me mudar com o valor de 3, de 4 meses, de 5, até 6 meses pelo menos de aluguel. Tenho que ter pelo menos uma reserva de emergência, tenho que ter pelo menos dinheiro para comer, tenho que ter pelo menos dinheiro para necessidades básicas, para que quando eu estiver lá, por mais que eu não consiga trabalhar no primeiro ou no segundo mês, mas pelo menos eu estou salvaguardada nesse aspecto. E lembre-se que muitas das vezes, principalmente aqui no Brasil, para nós que somos estrangeiros, só funciona a calção. E calção são o quê? 3 aluguéis. Imagina o que é você, logo no início, está desembolsar 3 aluguéis. Claro que tem lugares, né, que... Claro que tem sim, lugares que já aceitam uma calção, 2 calções, depende muito, né? Mas eu estou a falar do que é comum. Então tenha essa consciência de preparar-se financeiramente para isso, de organizar-se financeiramente para isso. E quando eu também falo de finanças, até para o processo que vai ser o nosso próximo ponto, processos burocráticos. Nós às vezes temos a mania, ok, você quer mudar, quer emigrar, mas ainda nem trataste um passaporte. Vais emigrar como? Vais embora como? Como é que vais fazer isso? Não, mas sério, eu realmente fico indignada com a pessoa. Tem pessoas que, nesse caso, entram em contato e perguntam: ah, não, como é que eu faço? Eu quero ir para aí e tal, não sei o quê. Eu já estou a pensar isso há um ano. Eu quero ir para um outro país. Como é que tu te organizaste? Como é que tu fizeste? E você pergunta: ok, e o teu passaporte? Ah, ainda não tratei. E eu fico meio o quê? Não faz sentido. Nem o primeiro passo tu desta. Como é que tu queres. Estás a pensar já em fazer, em desfazer e tal. Se você está a pensar um ano em migrar, já há um ano que tu estás a pensar nisso, e nem um passaporte, como é que tu queres facilitar o teu processo? Como é que tu queres que essas coisas andem? Se tu nem sequer estás a pensar nisso, se tu nem sequer estás, sei lá, a pensar, não, tu nem sequer estás a te mover para que isso aconteça, as coisas não caem do céu. E a qualquer momento as leis mudam, o processo já não é o mesmo. Eu, por exemplo, quando fui tratar, quando comecei a tratar os documentos para migrar para Portugal, eu fui num dia, eram 20, 15 documentos, no outro dia eram 20. Eu disse, não, sabe, para mim isso está inviável. Então, até quando? Então é sobre isso. Pelo menos comece com passaporte, bilhete de identidade, vai pegar, sei lá, nesse caso que aqui no Brasil é RG, comece a ver, a pesquisar sobre quais são os documentos, qual visto faz sentido para ti, se tu vais entrar com visto de estudante, se vai entrar com visto de trabalho, se vai ser com visto de saúde, é um monte de coisa que tu realmente tens que começar a perceber. Se faz sentido, se tu estás a te preparar para esse tipo de coisas, se vais começar pelo menos, ok, visto de estudante, tu tens que te atentar ao calendário do ano letivo, para os documentos saírem a tempo, essa coisa toda. Então, realmente, são coisas que temos que levar em consideração e pensar, ok, tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, é um processo realmente extenso, tens que ter paciência, tens que saber que as coisas não vão resolver-se do dia para a noite. Então, isso exige dedicação, isso exige de nós o quê? Tempo para ser feito. E uma pergunta que eu realmente faço a todo mundo, por exemplo, eu quero ir para Portugal, eu quero ir para o Brasil. Mas você já parou para se perguntar como eu posso me desenvolver a longo prazo nesse lugar? Quais são as aberturas,
Quais são as possibilidades que esse lugar pode gerar para mim? Isso realmente é uma questão que tu tens que fazer. Uma das coisas que me faz ponderar muito, ou que me fez ponderar muito na altura Portugal e Brasil, embora, ok, salário mínimo em Portugal sejam 700 euros e um quarto 400 euros ou 300 euros, pelo menos, e aqui no Brasil 1.200 reais, ok, não é um salário, comparando, não é um salário tão atrativo assim. Mas a questão de oportunidades para mim é o que falou mais alto. Primeiramente, porque o curso que eu quero fazer, eu já falo para vocês, isso já deve ser uma música, ou que o curso que eu quis fazer na altura, né, nesse caso que eu faço hoje, para mim o Brasil é uma referência. E segundo, porque as oportunidades que esse lugar realmente pode me gerar a partir do desenvolvimento que eu tenho tido aqui, a partir das coisas que eu tenho corrido atrás, a partir daquilo que tem sido a minha determinação, tá? Porque também nada cai do bandeja, nada cai do céu. Você tem que ir atrás, você tem que se desenvolver, você tem que melhorar muito aquilo que tu fazes. Mas eu vi que realmente eu tinha a oportunidade de crescer, de desenvolver, e para mim realmente isso é um ganho. Fosse para Portugal, ok, emprego pode aparecer, mas talvez não seja algo que vai te desenvolver profissionalmente, como muita gente realmente fala sobre as vagas que tem, as oportunidades. Muita gente não consegue entrar numa empresa realmente boa e trabalhar numa empresa boa. Eu aqui pelo menos consigo entrar numa empresa boa, consigo entrar numa multinacional, ir desenvolvendo, ir crescendo, e quando eu der conta, a minha carreira está desenvolvida. Então são coisas que nós realmente temos que nos atentar. Talvez você está indo lá, ok, eu vou lá para estudar. Será que esse curso faz sentido eu fazer aí? Então são questões que são muito válidas, que nós temos que pensar sobre. Não é simplesmente, eu vou porque todo mundo tá aí, tá. Mas faz sentido ir para esse lugar? Mas faz sentido se mudar para esse lugar? São essas questões que nós não nos fazemos e simplesmente seguimos modas e estamos aí. E obviamente que eu não iria deixar de falar sobre um ponto, aliás, um bônus para vocês que eu tô aqui a dar, sobre um ponto que eu acho que mexe com tudo. Cultura. Como que é a cultura desse lugar? Como que esse lugar realmente vai te fazer ser uma pessoa melhor? Porque nós sabemos que existem lugares que realmente podem até te proporcionar uma condição boa, financeira, uma estabilidade, mas a cultura não ajuda em nada. E quando nós realmente percebemos o fundamental de ter pessoas à tua volta que te estendem a mão, mesmo sem te conhecer, você realmente vai entender que em qualquer outro lugar você pode realmente conseguir e você gera uma família de coração. Realmente as pessoas falam que o europeu, desculpa, mas a realidade que o europeu é muito frio. E algo que eu realmente me surpreendi tanto aqui no Brasil é como as pessoas se doam tanto pelos outros, as pessoas te ajudam sem te conhecer, as pessoas eles te recebem com calor, eles são super família e eles estão aí realmente porque é um povo realmente acolhedor. Diferente de muitos outros lugares, como é que é essa cultura? Não estou a dizer que é 100% nesse caso, né? Que todo mundo vai ser acolhedor. Não, mas estou a dizer a maior parte das experiências que eu tive. Mas eu também já tive experiência com comentários muito negativos sobre. Mas, está tudo bem. As pessoas não são as mesmas, as pessoas não são iguais. Mas é sobre nós termos essa consciência de como é essa cultura, de como eu posso me desenvolver nessa cultura, de como eu posso ligar a minha cultura à cultura do outro. Será que é um lugar que está aberto a receber imigrantes e realmente é o que nós não temos noção? Mas eu que sou negra, é um lugar que está, sei lá, aberto a receber pessoas negras, ou alguém negra, ou uma mulher negra, como eu. É seguro para mim que, sei lá, fui morar sozinha. É seguro para mim que, sei lá, que foi morar sozinha. Então são questões que nós temos que nos fazer constantemente e pensar. Porque às vezes o fato de nós não nos sentirmos em casa, sermos destratados em algum lugar, isso pode gerar em nós problemas psicológicos ou emocionais graves. Então faz sentido, é isso que você quer. Então pega essas questões, se você está pensando em migrar, se você quer mudar, pega essas questões e comece a se perguntar se faz sentido para ti. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente eu sou muito feliz por estar aqui, por poder ajudar, por poder responder às vossas perguntas. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre
sei lá, imigração, sobre o Brasil, sobre o que for, vocês podem ir, sei lá, visitar o Insta da May Trips e lá eles vão responder todas as vossas questões. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Vocês são super, 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 super uns amorzinhos e nos vemos no próximo vídeo. Beijos!